nós nos colocamos nessa hora diante de Ti. Eu venho agora, Pai, diante da Tua presença, lhe pedir a Tua graça, lhe pedir a Tua ajuda, a Tua bênção, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa vir neste lugar e falar a cada coração, tocar em cada vida, envolver cada pessoa, meu Deus, com o Teu poder. Senhor, que o Senhor possa me esconder atrás de Ti, que seja o Senhor falando em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa vir, tornando essa palavra viva nos nossos corações, e que dessa forma, Pai, possa vir aquela fé que vai nos levar, Pai, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e estarmos alinhados com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Aleluias. Então, no domingo passado, eu falava aqui sobre a bênção do orvalho, e falei que neste domingo continuaria falando, se Deus permitisse, continuaria falando sobre esse assunto, e Deus permitiu, aqui estou eu, para continuar falando a respeito da bênção do orvalho. No domingo passado, nós terminamos o culto com esse texto, Oséias 14, versículo 1, e a gente vai começar até por ele hoje. Mas antes da gente até ler o texto, eu gostaria de uma maneira muito breve, recapitular um pouquinho daquilo que a gente viu da semana passada. Eu creio que quem esteve com a gente aí, né, vai lembrar bem da mensagem, mas não custa dar uma refrescada na memória. E até para situar aqueles que não nos ouviram. Apesar do culto estar gravado lá no YouTube, se por acaso você não assistiu, recomendo que você assista a essa primeira parte da mensagem, então, né, se você pegar só hoje vai fazer sentido também para você, mas ideal você pegar o entendimento completo assistindo o culto também do domingo passado. Mas domingo passado nós falávamos então da bênção do orvalho, e nós vimos que o profeta Ageu foi usado no seu tempo para trazer uma palavra para os seus contemporâneos, assim como Elias também em seu tempo foi usado para trazer uma palavra, né, até de juízo, ambos, para os seus contemporâneos. E a palavra dos dois consistia em falar o seguinte: Deus, porque vocês se desviaram da vontade de Deus, se desviaram do propósito de Deus e, consequentemente, do próprio Deus, então Deus está fechando os céus. Deus não está derramando o orvalho sobre vocês. E nós víamos então a importância do orvalho, principalmente naquela região, que a chuva não é algo assim tão corriqueiro como para a gente aqui num clima tropical. Amém? Então, eles dependiam, aquela biodiversidade ali dependia, né, quase que exclusivamente do orvalho. E aí Deus está declarando, olha, não vai cair orvalho, né? O Elias, ele diz, não vai cair chuva, nem orvalho, até que eu fale. O Ageu, ele diz, por isso os céus retêm o seu orvalho, porque cada um corre para a sua própria casa, esqueceram da casa do Senhor. Então, aquela bênção deixava de fluir. E eu explicava então, e a gente viu aqui vários textos, e a Bíblia usa essa questão do orvalho para descrever o agir de Deus, a bênção de Deus. E nós citamos aqui vários textos, né, reforçando justamente essa ideia. O próprio maná, o pão que caia do céu, a Bíblia diz que descendo o orvalho, junto com o orvalho vinha o maná. De manhã eles acordavam, iam lá e recolhiam então maná. Durante 40 anos foi o alimento deles. Amém? Que descia como? Como orvalho. Mais tarde Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus diz, sabe o maná lá? Pois é, aquilo lá era uma figura que apontava para mim, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar a vida então ao homem. Aí nós vimos que a Bíblia diz, né, que é como o orvalho de Hermon, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida, e falamos bastante disso então. E eu explicava que Deus, ele pode
derramar a bênção do orvalho sobre aquela pessoa que está com a sua vida alinhada com o plano de Deus, como ele pode fechar os céus e o orvalho não descer, como, né, aconteceu no tempo de Ageu e no tempo também de Elias. E eu explicava que a bênção do orvalho, né, diferente da chuva, foi muito engraçado que eu pregava aqui no culto da manhã e eu, um pouquinho antes de eu dizer amém, para acabar aqui a mensagem, começou a chover. E aí, nem foi uma chuva forte, mas começou a chover, e assim que começou a chover, começa aquele barulhinho de chuva, as pessoas, quase que todas que estavam no culto, começaram a fazer assim, e olhar lá para fora. Olha, está chovendo. E eu disse, viu como a chuva não passa desapercebida? Né? Porque eu falava disso no domingo passado. Glória a Deus, porque muitas vezes Deus nos abençoa com uma abundante chuva, que vem trovão, que faz barulho, amém, igreja? Né? Aquilo que eu até dizia, geralmente quando a gente vai na igreja, diz, eu tenho um testemunho para contar, Deus me abençoou, caiu uma abundante chuva na minha vida. Mas a bênção do orvalho é aquela que geralmente passa desapercebido, porque ela não faz barulho, porque ela não chama atenção. Você está entendendo? Só que, eu dizia, glória a Deus pela chuva que Deus manda, que Deus os abençoe assim também. Mas a chuva não é todo dia. Mas o orvalho, todos os dias, ou melhor ainda, todas as noites, ele está sendo ali derramado na nossa vida. Então é aquela bênção que Deus vai derramando, vai derramando, vai derramando, que sequer chama atenção, mas que você vê ela trazendo vida, ela fazendo isso aqui que a Bíblia diz. E aqui nós vamos ver o que é essa bênção do orvalho aqui, segundo as palavras do próprio Deus, que com certeza vai poder explicar muito melhor do que eu. Amém? Estou apenas recapitulando um pouquinho daquilo que a gente viu na semana passada. Antes de eu ler, deixa eu só falar aqui a dinâmica desse texto. Oséias, usado por Deus, ele traz uma palavra para o povo de Israel, dizendo, olha, se arrependam, voltem a Deus, estejam alinhados novamente com o plano, com a vontade de Deus, porque se vocês fizerem isso, então Deus virá sobre a vida de vocês. E a primeira parte do texto fala isso, a gente já vai ler, só estou explicando antes. A segunda parte do texto é o próprio Deus dizendo, se vocês voltarem para mim, eu virei sobre a vida de vocês e eu mesmo, próprio Deus dizendo, serei como orvalho na vida de vocês. E aí Deus descreve tudo aquilo que aconteceria. Bom, diz assim, Oséias 14:1, Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. E aí Deus responde a isso da seguinte maneira, vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho. E Deus vindo sobre Israel, sobre o povo dele como orvalho, o que vai acontecer? E ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo e florescerão
como a videira, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Diga a glória a Deus. E Deus diz: eu vindo sobre vocês, eu sendo esse orvalho na vida de vocês, então vocês vão florescer, então vocês vão lançar raízes, então os seus ramos se estenderão, a sua fragrância vai ser exalada, como a Bíblia diz, o bom perfume de Cristo que atrai as pessoas até o Senhor. E a Bíblia diz: as pessoas, aqueles que se abrigavam à sua sombra, né, porque os seus ramos se estendeu novamente, vão poder voltar a se abrigar debaixo da sua sombra, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Amém? É isso que Deus quer fazer na nossa vida, justamente com essa bênção do orvalho. Alguém pode olhar e talvez não entender bem a grandeza dessa bênção aqui, e por isso que eu estou voltando nesse assunto hoje novamente. Às vezes a gente tem o seguinte pensamento: pastor, mas o orvalho, ele é assim, ele é para todas as pessoas, de forma, né, indistintamente, para todo mundo. O orvalho vem para todo mundo. Será que é assim? Porque eu quero ver na Bíblia aqui, com vocês, que não era dessa forma que os patriarcas criam. Vamos para Gênesis, capítulo de número 27 e versículo de número 27, por favor. Gênesis 27, 27. Deixa eu contar aqui um pedacinho da história, para a gente entrar aqui no momento certo. Deus havia abençoado Abraão, a bênção de Abraão veio do próprio Deus sobre ele. Eu farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, aquele que te abençoar vai ser abençoado. Eu te engrandecerei, eu farei o teu nome conhecido. E Deus abençoa o Abraão. Abraão, por sua vez, quando morre, ele abençoa o seu filho Isaque. E ele coloca sobre a vida do Isaque essa bênção que Deus colocou sobre a vida dele, que não era só para ele, que era para ele e para a sua posteridade. Por isso que ele coloca essa bênção sobre Isaque. Isaque, por sua vez, vive essa bênção, mas quando já está velho, próximo da sua morte, vai então passar essa bênção que um dia ele recebeu de Abraão para a sua posteridade, para a sua descendência. Quem é o filho mais velho é o Esaú. E segundo o costume da época, então, o primogênito é que deveria receber essa bênção. Porém, vamos lembrar que quando a Rebeca ainda estava grávida, e os dois brigavam já dentro da barriga, e ela vai orar para Deus e diz: Deus, o que é que está acontecendo aqui? E o próprio Deus diz: olha, há aí no teu ventre duas nações, e a maior servirá a menor. É o próprio Deus que vem e diz: olha, eu estou mudando aqui a ordem das coisas. Amém? Pela minha graça, eu quero fazer diferente. E é assim que eu vou fazer. Eu penso que justamente por conta dessa palavra, é que a Rebeca, ao ver que Isaque já está velho, próximo da sua morte, o Isaque chama Esaú e diz: olha, vai lá, caça, e prepara um guisado saboroso para mim, para que eu coma, me alegre, e com essa alegria eu possa usar todas as minhas forças para derramar a bênção sobre a tua vida. O Esaú não perde tempo, sai correndo. A Rebeca, que viu a cena, corre até o Jacó e diz: meu filho, essa é a hora de você receber a bênção do seu pai. Ah, mas se meu pai ficar sabendo, ele vai descobrir, né, ele vai me amaldiçoar. Se ele te amaldiçoar, que essa maldição caia sobre a minha vida, disse Rebeca, mas você vai fazer exatamente como eu te falar. Vai lá, pega a roupa do Esaú, veste no Jacó, pega a pele de carneiro e coloca nos braços dele, porque a Bíblia diz que o Jacó tinha a pele lisa, não era muito peludo, enquanto Esaú era extremamente peludo. Então coloca ali para que o pai, ao palpar, possa sentir os pelos. E aí o Jacó corre e leva o guisado para o pai, conforme a instrução da mãe.
chega lá e diz: pai, está aqui o guisado que você me pediu. Mas meu filho, como você voltou tão rápido? Ah, Deus me abençoou e eu consegui a caça rapidamente. E o pai está desconfiado. E o pai diz: mas tem alguma coisa errada. A voz é do Jacó, né? E reconhece ali ele pela voz. E ele pergunta: mas quem que é? Ele diz: é teu filho Esaú. E o pai está cismado. E o pai diz: vem aqui, chega mais perto, deixa eu apalpar você. E o Jacó chega, ele pega ele nos braços de Jacó, porque está ali aquele pelo de cabrito, né? E aí eu fico imaginando quão peludo Esaú era, né? Verdade, né? E o pai, então, pega nos braços dele e diz: ah, não, é o meu filho Esaú, é peludo igual ele. Mas o pai mesmo assim está cismado. E diz: meu filho, vem aqui, me dá um beijo, né? Porque ele queria chegar mais perto, assim, dar uma cafungada no cangote dele, para sentir o cheiro dele. O pai já está velho, já não enxerga direito. Então, o Jacó se aproxima para beijá-lo. O Isaac sente o cheiro dele, porque ele está com a roupa do irmão, e diz: ah, Esaú mesmo, e o abençoa. Bom, está descrito aqui em Gênesis 27, 27. Diz assim: e ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoa. Diz: ah, é mesmo o Esaú, estou sentindo o cheiro dele, e deixa eu abençoá-lo. Como Isaac abençoa? Com o que Isaac abençoa o Jacó? Pensando que era Esaú, mas está abençoando Jacó. Olha só o que a Bíblia diz: Deus lhe dê do quê? Do orvalho do céu. Depois vem outras bênçãos, a gente já vai ver. Mas a primeira coisa: eu vou te abençoar, meu filho. Com que bênção? Com a bênção que eu recebi de Abraão. Não é isso? Que Deus te dê do orvalho do céu. Meu irmão, olha que fantástico isso aqui. Como eu dizia, às vezes a gente pensa assim: não, pastor, o orvalho vem para todas as pessoas, indistintamente. Não era como Isaac cria. Não era como Jacó cria. Não era tão pouco como Esaú cria. E outros personagens que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Quem sabe se eu chegasse aqui hoje e falasse para você: olha, que Deus deu o orvalho do céu para você. Quem sabe alguém ia dizer: amém, eu recebo essa bênção. Mas muitos, quem sabe, dizer: o pastor está achando que é quem? Verdade ou não é? Ou tire a figura do pastor. Se o teu pai te abençoasse como um homem de Deus e dissesse para você: meu filho, que Deus derrame do orvalho do céu, eu estou te dando o orvalho do céu. Eu estou entregando isso para você. Provavelmente que muitos pensariam: meu pai está achando que é quem? Que é Deus agora? Não, ele não pode fazer isso porque o orvalho vem para todo mundo. Será mesmo? Repito, não é como os patriarcas criam. Vamos continuar, você já vai entender isso melhor. E da exuberância da terra, e da fartura de trigo e de vinho. E tudo isso, obviamente, estava relacionado à bênção do orvalho. Se o orvalho não viesse, não haveria a exuberância da terra, não haveria a fartura de trigo, nem de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito será quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Assim, Isaac coloca sobre Jacó a bênção de Abraão e agora a bênção também de Isaac. Amém. Como que Deus te dê, eu estou te dando o orvalho do céu. O Esaú chega um pouquinho depois: pai, trouxe aqui o guisado. Quase matou o velho de vez.
né? O pai diz, como assim, meu? Eu acabei de abençoar, quem foi então que eu abençoei? Aí o Esaú já mata a charada na hora. Foi meu irmão Jacó, pegou de mim a minha bênção, né? E aí o Esaú está lá, insistindo com o pai, mas pai, você tem que me abençoar também. Depois você pode ler aqui a continuação, você vai ver isso. E o pai diz, mas eu já abençoei o teu irmão. Tudo que eu tinha de bênção, repito mais uma vez, aquela que eu recebi de Abraão, eu já coloquei sobre a tua vida. Ou melhor, sobre a vida do teu irmão. Não, meu pai, mas você tem uma bênção só, o senhor tem que me abençoar. E o pai até, me parece que tenta abençoá-lo, mas olha o que sobra, olha o que tem. Vamos pular para o versículo 39 agora. Então Isaque, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. O que diz aí, gente? Longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. O pai diz, meu filho, eu coloquei tudo sobre Jacó. Eu dei a Jacó o orvalho do céu. Ele diz, com relação a você, a sua habitação será longe do orvalho do céu. Você perceba como essa bênção que está sendo derramada, a ênfase que se dá sobre o orvalho do céu. Amém? Só que olha como eles criam. E nós não estamos falando, né, ali de algo que Isaque, quem sabe na sua velhice, tirou da sua cabeça. Não, não é só o Isaque que crê dessa forma. Jacó crê dessa forma. Esaú crê dessa forma. Você está entendendo? Que o pai poderia colocar sobre um orvalho do céu e retirar sobre o outro. Então nós não podemos, sabe, ter aquele pensamento assim, não, pastor, isso é para todo mundo. Mas nós lemos que quando lá os contemporâneos de Ageu e do Elias estavam com a sua vida desalinhada do plano de Deus, Deus assim, o orvalho não vai cair sobre vocês. Quando eles se arrependem e voltam a fazer a vontade de Deus, o que acontece? O orvalho desce sobre eles novamente. Então o orvalho pode descer sobre alguém, ou sobre uma nação, ou sobre um grupo determinado de pessoas, ou deixar de descer. Esse orvalho pode vir sobre a vida de um e não vir sobre a vida do outro. Amém? Essa bênção pode alcançar um e não alcançar o outro. É muito interessante que, vamos para Juízes agora. Juízes capítulo 6, você deve conhecer essa história aqui. Mas vamos ler, Deus dá uma palavra para o Gideão, dizendo, Gideão, você vai livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. E ele está lá com medo de ir, e ele faz uma prova com Deus, assim. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o quê? O orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez.
peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Presta atenção no pastor, olha só. O Gideão, como eu disse, está com medo, não está querendo provar aquela palavra que Deus deu, e ele diz: Senhor, para eu ter certeza que é o Senhor que está falando, então está aqui uma porção de lã. Eu vou colocar aqui na eira, aqui do lado de fora da casa. E o caso é o seguinte, Deus: se pela manhã todo o orvalho que cairia sobre toda a região aqui não cair em lugar nenhum, a não ser em cima desse pedacinho aqui de lã, e todo o resto em volta da lã estiver seca, eu vou saber que o Senhor falou. Gideão acorda de manhã, apalpa em volta, está tudo seco. Quando ele pega aquela porção de lã, espreme ela, a Bíblia diz que ele espreme uma taça cheia de água do orvalho que caiu do céu. Então, Deus pega o orvalho que cairia naquela região toda ali em volta da casa, e Deus diz: não vai cair aqui. Vai cair só nesse pequeno espaçozinho aqui. Você está entendendo? Que é onde está a lã. Aí o Gideão, vamos combinar, né? Um tanto quanto incrédulo. mas mesmo assim o Gideão diz: ó Deus, então hoje, para não restar dúvida, é o contrário. Eu vou colocar uma porção de lã lá, só que hoje eu quero que a volta da lã esteja todo molhado com orvalho e só a lã esteja absolutamente seca. E a Bíblia diz: e Deus fez assim. Deus dá ordem para o orvalho: orvalho, você pode cair em todo lugar, menos ali. Eu fico imaginando o orvalho descendo, opa, ali não, desvia. Amém, igreja? E o orvalho cai em toda a volta, ele chega no outro dia, toca aqui, está tudo úmido à volta do novelo de lã. Mas o novelo de lã está completamente seco, porque não caiu nada de orvalho sobre ele. Então perceba que não eram apenas os patriarcas que criam que Deus podia derramar orvalho num lugar e em outro não. Ou ainda derramar sobre uma pessoa e sobre outra não. Se Deus pode mirar o orvalho para acertar bem em cima do novelo de lã, e no outro dia mirar para acertar em todo lugar, menos lá, por que Deus não pode hoje fazer isso na minha e na sua vida? Amém, igreja? Então perceba como está muito claro na Bíblia que Deus, ele faz dessa forma. Se a nossa vida não estiver alinhada com o plano, com a vontade de Deus, meu irmão, nós não vamos poder desfrutar dessa bênção do orvalho. Pergunte para os contemporâneos de Ageu. Pergunte para quem ficou 3 anos e meio no tempo de Elias, sem cair chuva e sem cair orvalho sobre a terra. Amém, igreja? Olha que fantástico, então, isso aqui que a Bíblia está mostrando para nós. E é isso que eu e você, e por isso que eu estou voltando a falar desse assunto hoje, precisamos ver e entender isso. Que a minha e a sua vida precisa estar alinhada ao plano de Deus, para que Deus possa dirigir o orvalho do céu
Eu acho que essa altura do campeonato, você já tem que estar entendendo muito bem do que eu estou falando. Amém. Descer sobre a nossa vida. Só que antes de nós encerrarmos, eu gostaria de ver com vocês um texto que está aqui em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Porque se essa bênção do orvalho, ela já é tão grandiosa, como nós estamos citando aqui, como estamos aprendendo, nós vamos ver que ela, na verdade, é ainda muito maior do que a gente consegue entender. Amém, igreja? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas por que Jesus então morreu? Por que Jesus foi pendurado no madeiro? A Bíblia está dizendo, porque ele se fez maldição em nosso lugar, para nos resgatar da maldição da lei. Mas para que Jesus fez isso? A Bíblia diz, para que a bênção, que bênção? De Abraão chegasse aos gentios, aqueles que não fazem parte da descendência de Abraão, para aqueles que não têm o sangue de Abraão, para as outras nações, para os outros povos, para mim e para você, chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A corrigida, esse finalzinho aqui traduziu diferente, né? Diz assim, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito, né? Mas tanto uma tradução quanto a outra, a verdade aqui expressa é muito clara para nós. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Que Jesus se fez maldição para que a bênção que um dia Deus colocou sobre a vida do Abraão e da sua descendência, chegasse hoje a mim e a você. Amém? Nós que somos gentios. Por quê? Porque aquela bênção era para o Abraão e para a sua descendência. Que bênção é essa? Aquela bênção que um dia ele colocou sobre a vida do Isaac. Aquela bênção que Isaac colocou sobre a vida do Jacó, dizendo, eu estou te dando o orvalho do céu. E por irmão dele que ficou sem a bênção, sua habitação vai ser longe do orvalho do céu. É claro que eu não posso resumir a bênção de Abraão apenas a bênção do orvalho. Não é essa a minha intenção. Mas que a bênção do orvalho, que nós estamos aprendendo já esse segundo domingo, está sim vinculada à bênção de Abraão, isso é muito claro na Bíblia. Amém? Porque, meu irmão, se não fosse isso aqui, se não fosse esse texto, o que aquilo que Deus fez na vida do Abraão, ou do Isaac, ou do Jacó, tem a ver com a minha vida? Nada. Mas esse texto está dizendo que Jesus morre na cruz, que Jesus fez maldição em meu lugar. Para quê, gente? Para que aquela bênção, que nem eu e nem você não teremos direito, que ela chegue na nossa vida. Só que a Bíblia diz que essa bênção, nós recebemos ela pela fé. Se nós não entendermos essa bênção, se nós não entendemos que eu tenho direito a essa bênção por causa de Jesus na cruz fazendo maldição por mim, então tem como eu crer nisso? Eu posso crer em algo que eu não conheço? Bom dia? Bom dia, gente.
Eu posso crer em algo que eu não conheço? Como posso crer em algo que eu não conheço? Não é possível. Então, primeiro eu preciso conhecer, entender. Poxa vida, pastor, eu nunca tinha reparado a grandeza dessa bênção aqui na Bíblia. Agora eu estou vendo. Juntando esses textos, juntando esse entendimento. Está aqui, pastor. Existe essa bênção que Deus quer colocar sobre a minha vida. E essa bênção só é possível que ela chegue até mim, aquela que Deus colocou lá na vida do Abraão, da sua descendência, ela só é possível chegar até mim, por causa do sacrifício de Jesus. Mas eu só recebo ela pela fé. Então eu preciso conhecê-la, eu penso que é o que a gente está fazendo aqui já há 2 domingos, e agora eu preciso crer nela. Eu preciso recebê-la, eu preciso me apropriar, eu preciso olhar para a Bíblia e dizer, opa, então isso aqui está dizendo respeito a mim? Então essa bênção é para mim? Então Jesus morreu na cruz para um dia eu morar no céu? Sim. Para eu ser salvo da perdição eterna? Sim. Mas também para que essa bênção chegasse até mim. Só que ela só chega pela fé. Amém. Então que eu e você possamos entender e crer. E crendo, recebemos ela, como a Bíblia está dizendo. Nos apropriarmos e dizer, essa bênção é minha. Essa bênção está na minha vida. Eu não preciso ouvir uma trovoada, eu não preciso ver uma abundante chuva chegando, e glória a Deus que Deus manda essas abundantes chuvas, amém. Mas eu sequer preciso disso, porque noite após noite, Deus vai estar derramando essa bênção sobre mim. Que lá onde a gente começou, que me faz me enraizar, que me faz estender os meus ramos, que faz com que a minha fragrância seja exalada, que faz com que o próprio Deus traga pessoas para se abrigar debaixo da minha sombra, para que o próprio Deus, como Deus um dia falou para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Perceba que quando Deus fala da bênção do orvalho, ele diz, e a tua fama vai ser como do vinho do Líbano. E ele novamente aqui diz, eu vou te engrandecer. Amém. E que eu e você possamos crer nisso. Porque se nós ouvirmos tudo isso, falar, que bacana, que legal, pastor, eu nunca tinha percebido, nunca tinha pensado assim, muito bacana, muito legal isso aí, é a pena que não é para mim. Pronto, eu joguei fora tudo aquilo que Jesus fez. Mas eu preciso pela fé entender, não, isso diz respeito a mim. Não dizia respeito só a Abraão, não dizia respeito só a Isaac, não dizia respeito só a Jacó, só ao povo de Israel. Não, essa bênção é para mim hoje, eu recebo ela. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.